Esqueçam tudo o que já ouviram sobre rentrées políticas. Esqueçam os discursos, as festas populares, os pontapés na bola, as universidades de verão. Esqueçam. A verdadeira rentrée política é esta. O Bloco Central está de volta depois de um longo período de férias, que isso tirar só 31 dias, é para meninos. E agora que retemperamos forças, estamos prontíssimos para o novo ano político que se avizinha, muito difícil de esmiuçar. Ele é Orçamento do Estado, eleições europeias, regionais na Madeira, legislativas, isto para já não falar do nosso hiperativo Presidente da República, da vida própria da Geringonça, das ambições do CDS, das confusões no PSD e do Aliança. Sim, o Aliança, o novo partido de Pedro Santana Lopes, que promete fornecer bom material de análise nos próximos tempos. Mas hoje, neste primeiro Bloco Central da nova temporada, fazemos história. O assunto já deu pano para mangas, muitos especularam, outros tantos criticaram, mas nada até agora ficou provado. E a pergunta de 1 milhão de euros era esta: Rui Rio admite ou não participar num Bloco Central? Pois bem, a resposta é sim. Rui Rio aceitou finalmente integrar o Bloco Central. Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes, sejam muito bem-vindos. É bom que se habituem, que isto agora vai ter que funcionar melhor do que funciona a Geringonça. Dr. Rui Rio, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antes de mais, deixe-me começar por lhe perguntar se já recuperou da lesão do jogo de futebol da semana passada. Tenho ainda aqui uma nódulazita negra, é curioso, não sei porquê, mas já não dói, portanto já estou pronto para jogar outra vez. Já está pronto para jogar outra vez. Não sei se marco o penalti que me provocou isto, porque falhei o penalti e fiquei lesionado. É verdade, e ficou ainda por cima, ficou mal na fotografia. Essa lesão, aliás, é toda uma metáfora. Quem magoou foi o próprio PSD. Não me deram muita pancada. Vou já avisá-lo que aqui no Bloco Central há quem entre a pé juntos, portanto prepare-se para isso. Vamos dividir e vamos à política, deixe-me dividir o seu discurso no Algarve em duas partes. Uma foi, sobretudo, de recados internos para o PSD e uma outra parte do discurso teve muito a ver com aquilo que é o seu discurso de oposição ao governo. A pergunta tem três partes, até tem três. Tem a primeira da explicação, rentrée, pontal e não sei o que é, e porque é que é assim, que isso tem componentes de ordem estrutural na forma de estar, tem a parte de governo, tem a parte interna. E também tem uma componente de recado interno. Tem. Também foi criticado por ter feito este modelo. Claro que é. Mas não era se não fizesse também era criticado. Exatamente. Não era suposto nesta altura do campeonato o PSD estar concentrado em exclusivo na oposição ao governo e já não a responder aos... As circunstâncias são o que são, a realidade é o que é e, portanto, naturalmente que eu vi-me na obrigação, mais do que na necessidade, na obrigação de dizer aquilo que disse. E aquilo que eu disse, para dentro, não disse, repare que eu próprio olhei para o cronómetro que tinha à minha frente, eu estei para aí 5 minutos para dentro e o resto tudo para fora, mas era importante naturalmente ser para dentro. E um ponto muito importante é este, é que há umas pessoas que têm, enfim, uma certa esperança que eu altere tudo aquilo que foi a minha lógica durante estes anos todos de vida, já cá desde 1957, e desta vez não levo o meu mandato até ao fim, desta vez não cumpro integralmente aquilo que é a minha palavra. E, portanto, para essas pessoas que têm essa esperança, que é uma esperança assim um bocadinho ilógica, não é? Porque, repare, mesmo, por exemplo, a liderança do partido, quantas vezes não me vieram pedir duas, mais propriamente, para ser candidato ao líder do partido, eu não fui para cumprir no Porto até ao fim. Porto onde eu estivesse, até ao fim. Então eu vou cumprir até ao fim. Portanto, quem anda com essa esperança, eu acho que ele tinha a obrigação de dar essa ajuda para arranjar outra esperança, uma nova esperança, e não esta, porque é assim. Agora, então, se eu ficar doente, se eu tiver assim um problema grave, ou enfim, um desastre qualquer familiar, isso aí não sei, se a resistência psicológica aí é diferente. Agora, por razões de ordem política, não, isto cumpre-se. Então deixa-me colocar a questão de uma outra forma, que é o seu mandato são 2 anos, até mais ou menos, agora janeiro de 2020. Se fosse lógico, era assim, exatamente. Acontece que durante todo o ano de 2019 há 3 atos eleitorais que o senhor já assumiu que quer ganhar e que o objetivo é ganhar, mas se os seus objetivos políticos não forem cumpridos e querendo manter o mandato até ao fim, tirará ilações dos resultados eleitorais do próximo ano e eventualmente não se recandidata a um novo mandato? Isso é quase de lá para Alice. É evidente que eu tenho 2 atos eleitorais e meio, digamos assim. O da Madeira tem sempre tem uma especificidade própria. Agora, é lógico que em outubro de 2019, aquilo que for o resultado eleitoral do PSD por mim liderado é um elemento nuclear para eu decidir se continuo ou se não continuo. Se ganhar as eleições ou se ganhar as eleições por largo
ou se ganhar por pouco, como aconteceu com o Pedro Passos Coelho, e, por exemplo, não ser governo, é uma coisa. Outra completamente diferente é perder por uma margem substancial. Isto é de lá para ali, é evidente. Agora, diz-me assim, este tipo é assim muito esquisito, porque o politicamente correto, eu sei como é que é. Eu nem lhe admiti a possibilidade de perder. Eu vou ganhar, tenho a certeza absoluta. É de um cinismo e de uma hipocrisia que é contrária a mim. Quando nós vamos para um jogo de futebol, por exemplo, podemos perder, empatar ou ganhar. Não é? E quando vamos a uma eleição podemos perder, empatar e ganhar. E, portanto, se ganhar ou empatar... Aquela chapa 5, que para mim é uma coisa acéfala, não é? Dizer assim, não tem questão, eu vou ganhar, nem coloco plano B, nem C, nem D. Isto não é credível. Toda a gente sabe que não é assim. Agora, taticamente, eu não tenho jeito nenhum para isto, porque digo uma coisa que não devo dizer. Como eu não estou a falar para o que pensam taticamente, estou a falar para o povo português em geral, eu acho que as pessoas me entendem. Isto é sensato, é de bom senso. E, portanto, se ganhar ou empatar, admite recandidatar-se a um novo mandato no PSD. Se perder... Não se recandidata. Eu não disse bem assim. O que eu estou a dizer é que o resultado que sair do ato eleitoral europeu, do ato eleitoral nacional, digamos assim, e em parte, o regional é sempre um pouquinho diferente, obviamente que é um elemento fundamental para eu próprio analisar se devo ou não continuar, como é lógico. Qual é a intenção? É continuar. Isso é evidente. Porquê é que é continuar? Não é por uma questão de agarrado ao lugar, é porque se eu tenho um projeto mais comprido e mais de fundo, é preciso tempo. Não é? Uma coisa é ter de fazer isto tudo em ano e meio, 2 anos, portanto, quando a Anselmo diz 2 anos já está a ser, nem são bem 2 anos, não é? É menos tempo. Outra coisa é, por exemplo, quando estamos numa autarquia, ter claramente 4 anos e podemos planear de outra forma. E com um grau de probabilidade elevado até ter 8. Isto é uma coisa. E permite-nos planear de uma certa forma. Então, no meu estilo, que tendo um estilo completamente diferente do habitual, os atos são fundamentais para se entender aquilo que eu quero. Mais do que as palavras, os atos. Pois bem, na oposição os atos são poucos, não é? Há alguns, mas são poucos. E o tempo é curto. Portanto, isto é um desafio difícil e, por isso, para se avaliar devidamente aquilo que alguém, neste caso eu, pretendo fazer no PSD, olha, reformar, por exemplo, o partido como um todo. O partido agora nem é para fora, não é para fora, mas na democracia portuguesa é absolutamente vital nós reformarmos o partido. Portanto, quando me dizem, às vezes, quando eu fui secretário-geral do professor Marcelo Rebelo de Sousa e tal, diziam o partido muito virado para dentro, não é? Lembra-se que eu fiz a refiliação, aquelas coisas, o partido muito virado para dentro e não sei o quê. É virado para dentro, mas aí tínhamos 4 anos pela frente. É virado para dentro, mas é absolutamente vital para a saúde da democracia que os partidos sejam diferentes. É um desígnio nacional pôr os partidos a funcionar de forma diferente. Tiro daqui o Partido Comunista, que é um caso assim um bocadinho diferente de todos os demais, mas de resto é vital. Eu sou líder de um deles, compete-me a mim mexer nisso. Portanto, mesmo isso, parecendo que é para dentro, é vital para o regime democrático. É absolutamente decisivo. A gente não pode continuar assim com os partidos com este afastamento relativamente à sociedade. Ora bom, eu estou a dar passos nesse sentido, mas como só tenho o tal ano e meio, tenho de estar muito focado nos atos eleitorais, estou limitado. Posso dar alguns passos, mas não posso fazer um trabalho de fundo como eu entendo que o país precisa que seja feito. Neste caso, no PSD. Portanto, o mais lógico é chegar a 2019/20 e procurar levar o projeto até ao fim, não é? Porque ele não vai ficar de certeza concluído, independentemente do resultado eleitoral, em outubro de 2019. Agora, o resultado eleitoral de 2019 é vital, isso toda a gente entende. E sente que não o estão a deixar, dentro do seu próprio partido, não o estão a deixar fazer o seu trabalho? Para usar uma imagem futebolística, os seus críticos continuam a fazer-lhe marcação homem-homem? Não, vamos lá ver. Isso foi outra coisa que eu disse no Pontal. É evidente que a esmagadora maioria do partido está naturalmente a apoiar o líder que democraticamente foi eleito. Isso é evidente. Mas há uma escassa minoria, de algumas unidades, nem sequer são dezenas de pessoas, de algumas unidades, mas que têm possibilidade de ter eco público, naturalmente que tudo estão a fazer para que a minha liderança falhe, para terem eles a sua oportunidade. Portanto, querem que o Partido Socialista ganhe, porque só ganhando o Partido Socialista, e quanto pior for o resultado do PSD, melhor para eles, naturalmente isto não é por estar aqui com hipocrisias, isto é mais do que evidente, é preciso dizer as coisas como elas são. E, portanto, há efetivamente um conjunto de pessoas que discordam de mim, mas discordam de mim taticamente. Se eu disser que é preto, eles dizem que devia ser branco. Se eu disser que é branco, eles deviam dizer que é preto. Portanto, são os que querem manter o seu lugarzinho?
são os que querem ou arranjar um lugarzão, ou lugarzinho, e depois há os outros num nível um bocadinho mais baixo, que é manter o tal lugarzinho. Mas eu estou a dizer alguma coisa de extraordinário. Não estou a dizer nada de extraordinário. Estas coisas têm uma certa hipocrisia. Quando se diz a realidade, ficam todos com os cabelos em pé, os que eu tenho. Eu já não tenho cabelo, muitos para ficar em pé. E lá de trás, aqui umas farripas que não ficam bem, que tenho de resolver. Ainda tem algum. Mas ainda dá para ficar em pé. No meu teto, já não tenho para ficar em pé. Mas isto é evidente. Quer dizer, não estou a dizer nada de absolutamente extraordinário. Só estou a dizer em voz alta aqui, portanto, havia eu não sei, acho que era um escritor, um poeta, dizer, as coisas quando são ditas em voz alta têm outro, não é outro impacto, a frase é mais elegante daquilo que eu estou a dizer, mas efetivamente toma outra dimensão, quando são ditas em voz alta tomam outra dimensão, acho que é assim, e realmente é isto. Eu digo aquilo que toda a gente sabe e que toda a gente percebe, a coisa toma outra dimensão, mas isto é absolutamente nuclear. E, portanto, se nós queremos que o PSD possa aspirar a ganhar as eleições de 19, obviamente que aqueles que dentro do PSD querem o contrário, por projeto político pessoal que não por projeto político para o partido ou para o país, naturalmente que não estão a ajudar. Podemos dizer em voz alta o nome de alguns desses que se está a referir. Pedro Duarte, por exemplo, que mostrou disponibilidade para desafiar a sua liderança. Não vou dizer em voz alta o nome. Foi extemporâneo esta... Não vou dizer em voz alta o nome de nenhum, a não ser mas exatamente no sentido contrário, que é justamente o Pedro Santana Lopes. Ou seja, o Pedro Santana Lopes eu posso discordar e nós todos podemos discordar dele ter saído. Até podemos achar que é uma incoerência, candidatou-se a líder e depois sai, não sei o que, não sei mais. Tudo bem. Mas há pelo menos uma frontalidade. Sai e agora está legitimado para criticar. Ora, quem estruturalmente não concorda tem de ter uma atitude idêntica à que o Pedro Santana Lopes teve. Eu aí, sinceramente, ele é livre, somos todos livres, posso discordar, mas há frontalidade. Toda a gente sabe que ele saiu e fez um partido. Pronto. Ou quer fazer um partido. Bom, agora, o que já não é tão bonito é ficar cá dentro a tentar destruir o próprio partido, pelo menos conjunturalmente, enquanto for esta liderança. Isto é evidente. Portanto, eu não vou falar de nomes. Mas esses que estão cá dentro a criticar, dentro do PSD, a criticar o partido, deviam fazer o mesmo que Santana Lopes fez. Eu acho que aqueles que discordam do ponto de vista estrutural, não é? Obviamente que é mais coerente sair. O que não é coerente é eu ficar dentro a tentar destruir. Porque se pertenço, digamos assim, neste caso a um partido, ao clube, à associação, ao que é, neste caso a um partido, é para colaborar. E discordar criticamente, mas de forma genuína e de forma real, não de forma tática. Ponto final, não falo mais sobre o PSD. Muito bem. Sabe quem é que não fica com cabelos em pé? Seguramente é o Pedro Marcos Lopes. Pois também não fica, não. Dificilmente ficará, pelo menos na cabeça não fica seguramente. Pedro Marcos Lopes, esta postura de Rui Rio, que não é nova, é assumida desde o dia 1 em que assumiu a liderança do PSD, vai dar frutos no sentido de achas que há capacidade para resistir até ao fim? Internamente ou externamente? Para resistir externamente tem que resistir internamente, digo eu. Não é bem verdade. Ou o contrário também seria verdade. Aliás, se ganhar externamente, seguramente que internamente as coisas ficam todas claro. bem. Isso é como nos clubes de futebol. Não, isso não há dúvida. Não, mais nos partidos. Eu começo pelo lado que o Dr. Rui Rio deixou, que é a questão interna, a dizer que discordam em algumas coisas da análise dele, bem entendido. Eu também... É bem verdade que o Partido Social Democrata é um partido habituado a estas tensões internas. Todos nós as conhecemos. É bem verdade que as guerras... Eu vivi por dentro disto tudo. Claro, Eu fui da direção do Dr. Francisco Pinto Balsemão, quando ele sucedeu Sá Carneiro. Portanto, da direção, fui mais tarde, mas fui de Conselho Nacional. Eu vivi isto tudo já. São filmes que eu já vi. A questão é, há algum líder do PSD... Desculpa, nada. Há algum líder do PSD... enquanto na oposição, que não tenha sido... Já tivemos essa conversa e eu acho que sim, que todos foram contestados. Muito contestados. Mas também já ouviste, os nossos ouvintes já disseram, que eu não me lembro, sou eu, que do nível de contestação como o que Rui Rio foi... Bem, se pensarmos em Luís Filipe Menezes ou Balsemão... Nem isso é verdade. Quer dizer, eu sou testemunha... Estou a ter um déjà vu em relação a este assunto. Pois estás a ter, foi uma discussão que eu e o Pedro já tivemos. Independentemente dos temas e de quem tem razão ou quem não tem, a verdade é que a contestação de que foi alvo Luís Filipe Menezes ou Balsemão
É verdade. No ver foi maior. É verdade, mas eu acho que não foi maior. Aliás, há vários exemplos. O Dr. Rui Rio foi eleito num sábado e nesse mesmo sábado aparecem peças noticiadas em jornais a dizer quem é que ia ser o sucessor de Rui Rio. É uma coisa que eu achei absolutamente inaudita. Mas enfim, já lá vamos. Portanto, a opinião já dei aqui, acho que não me lembro, francamente, apesar deste nível de contestação. Deixa-me começar pela parte interna. Eu acho que o que o Dr. Rui Rio, ele verbalizou, e se calhar tem mais opiniões sobre isso, não é só uma questão individual dentro do partido. Há, sem dúvida, as questões individuais, as tais questões da vidita, não é? Esses clássicos. O de se conhecer há muito tempo Rui Rio e de essas pessoas, por exemplo, no Parlamento, perceberem que com o Dr. Rui Rio não vão continuar e, portanto, isso causa-lhes problemas complicados dentro da sua própria estrutura de poder interna ao partido e externa para outras coisas. Isso parece-me claro. E, em segundo lugar, aí que eu discordo do Rui Rio, há um fenómeno estrutural dentro do PSD. Ou seja, o Dr. Rui Rio representa, apesar de nós sabermos que o PSD sempre foi uma coligação de várias tendências. O professor Marcelo Rebelo de Sousa aqui connosco dizia bem, eu aliás a dada altura perdi-me que era social-liberal, social-democrata, liberal, aquilo... Não, personalista, social-liberal... Não, mas ele disse mais. Não, mas ele, eu sei que sim, mas ele disse mais. Que sempre houve, mas por causa do último mandato de Pedro Passos Coelho, o partido ficou mais dividido em termos, à falta de melhor palavra, ideológicos. E houve uma tendência que Passos Coelho iniciou, a dada altura, e que agora está expressa dentro do partido, de fazer do Partido Social Democrata, também já aqui o disse muitas vezes, algo que, na minha opinião, ele nunca foi. Ou seja, um partido clássico de direita, quase um partido popular espanhol. O Dr. Rui Rio não enganou ninguém. Goste ou não goste, nunca enganou ninguém. Sempre disse que não o era. E, portanto, mais uma vez reafirmou, e foi bom porque deixou as coisas claras, no Pontal, que agora não é Pontal, é Crença, agora tem um restaurante, que disse que não era esse o caminho. Que não é esse o caminho do PSD. Portanto, há também, além dessas questões pessoais, na minha opinião, um fenómeno estrutural. O que eu estou convencido, também já aqui eu disse muitas vezes, mas não estava o Rui Rio presente, é que essa parte, digamos, de direita clássica, de uma direita de PP quase espanhola, dentro do partido é escassa. E sendo dentro do partido escassa, é maior do que no país. Portanto, a estratégia que eu acho que está a ser bem seguida é de olhar mais para o país e para aquele eleitorado que eu penso que pode dar mais votos ao PSD do que ir por esse caminho radical, digamos assim, que foi iniciado com Passos Coelho e que, na minha opinião, destruiria o PSD como ele sempre foi e que não lhe daria bons resultados eleitorais. Mas isso, meus caros amigos... E desse ponto de vista, tu achas que o aliança de Pedro Santana Lopes pode roubar aqui algum eleitorado ao PSD? Acho que não. Acho que provavelmente... Eu não tenho medo de fazer a previsão. Acho que provavelmente Santana Lopes vai ser eleito. Mas convenhamos, há um espaço à direita, como há em Portugal, como em todos os países, enfim, populista. Aliás, aquele programa é a coisa mais populista do mundo, que diz tudo e mais alguma coisa, diz o seu contrário. Mas estes partidos populistas precisam de um rosto fora do sistema, normalmente, e que traga um discurso novo. Bom, Santana Lopes anda aqui há 90 e tal mil anos, não é? Quer dizer, não há grande novidade. Portanto, essa estratégia de captar esse espaço que, teoricamente, Rui Rio deixou solto, aquele espaço, eu peço desculpa, mas é o espaço observador. O espaço observador, para mim não tem outro nome, de uma direita que nunca foi a direita do PSD. Ele está a tentar ocupar esse espaço, mas acho que não é viável. Só para acabar a parte séria, porque há uma parte importante que eu não discordo, concordo. Não. É factual, quase. Tá? Não. Tirando a questão dos nomes, mas na análise há, obviamente, um ajustamento ideológico. Parece-me claro. Bem, na questão externa é rápida. Esta história das eleições vai de encontro de ganhar ou não ganhar eleições legislativas ou europeias, vai de encontro a um problema também, no fundo, interno dentro do PSD.
O PSD cometeu um erro estratégico mortal, que pode ser mortal, na minha opinião, que foi o abandono das autarquias. Houve o abandono das autarquias na perspectiva de que, em termos estratégicos, a anterior direção, e não foi só a anterior direção, começou a achar uma estratégia tipo Paulo Portas. O que conta é o poder nacional, todas as nossas baterias têm que estar apontadas para o poder nacional e, portanto, as autarquias são um bocadinho desprezíveis. E então depois tu vês a linha que aconteceu nos resultados das autarquias para o PSD. É sistematicamente a descer e, pior do que a descer, a perder por completo os grandes centros urbanos. Nos 20 maiores, eu não quero... Posso errar, mas erro por uma Câmara. Vou errar por uma Câmara. Nos 20 maiores agregados populacionais portugueses, 4 provavelmente são do Partido Social Democrata. Não sou mais. Não sou mais. Não, se enganar, 4. Se forem 4. Não estou a contar 4. Braga, Cascais... Pois. E depois há... Eu lembro, mas eu não trouxe a cábula. Mas já lá vou. Sim. Mas para o que conta é... Para já dizermos Braga, Cascais e ai, depois de 20, já diz tudo, não é? Sim. Bom. E o PSD é um partido que precisa, como mais nenhum outro, das autarquias. Por um motivo muito simples. Há vários motivos, não é? Mas o outro é a questão... Porque o PSD, como é um partido com pouca argamassa ideológica, precisa que as suas estruturas estejam sólidas junto das populações. E isso perdeu-se. Porque senão tem um problema grave. Isso perdeu-se. Por isso é que isto não é arranjar... Aliás, eu não tenho que arranjar, quem tem de arranjar desculpas de perder as eleições legislativas é que o Dr. Rui Rio, não sou eu. O caminho externo que o PSD tem de fazer é um caminho das pedras mesmo. Não é só porque... Diz o Dr. Rui Rio, pois temos que reorganizar o partido internamente. Não, é pior. O partido tem que ir buscar gente, porque o PSD está seco de gente. Seco. E eu e tu, Anselmo, bem temos falado disso por causa de outras razões. Por exemplo, de arranjar pessoas para falar daquela área em termos. Está seco de gente. Está com os problemas dentro dele próprio de estar completamente dividido em quintas que não têm a ver com programas ideológicos, não têm a ver com doutrina, mas com preservação de quintas. E tem o principal, que é, vou repetir-me, e com isso termino, das autarquias. Porque a redefinição ideológica está feita. Muito bem. Pedro, eu disse Pedro logo que acabava quando acabei. A pergunta para ti tem um bocadinho a ver com esta fragmentação toda que o Pedro Marcos Lopes acabou de descrever. Que consequência é que pode ter, de facto, no mapa político do país, sobretudo estando nós em vésperas de 3 atos eleitorais, mas o mais importante é seguramente as legislativas. De que forma é que, com o Aliança e Pedro Santana Lopes e o PSD fragmentado desta maneira e o CDS a tentar fazer aqui um caminho idêntico até àquele que fez nas autárquicas, como é que isto pode ficar no próximo ano? Bom, eu chegarei a essas 3 questões, mas até se calhar recuando um pouco mais e tem a ver um pouco com aquilo que o Dr. Rui Rio há pouco utilizou, a expressão do estruturalmente não concorda, e agora falou de um certo ajustamento ideológico. E eu acho que está aí, de certa forma, a raiz do problema. Repara, a tensão interna ao PSD não é nova, nem a contestação aos líderes. Eu acho que, sinceramente, não vejo nada de estruturalmente novo aí, quer dizer, uma repetição de episódios com protagonistas diferentes, com motivos diferentes, motivações diferentes, mas, quer dizer, o contexto é sensivelmente o mesmo. O que é que me parece que é talvez novo e que tem já, quer dizer, é novo com algum lastro estrutural? Eu já aqui disse várias vezes, desde a eleição interna do PSD, que me parecia que o Rui Rio tinha optado e tomado uma opção estratégica que era acertada. E acertada no sentido de recentrar o PSD. E aqui o recentrar não é recentrar no sentido de encontrar um ponto central entre a esquerda e a direita. É de reajustar o PSD de forma ao partido voltar a ser capaz de crescer eleitoralmente. Isto não significa em todas as matérias ser uma afirmação mais centrista. É tentar construir uma maioria num contexto novo. Qual é o contexto novo? É que há um dado que, a meu ver, é incontornável nos próximos tempos, é que
E esse dado é incontornável por motivos políticos, mas também, a meu ver, por alguma transformação sociológica do eleitorado. É que nós temos hoje, mais do que tínhamos no passado, dois polos com poucos vasos comunicantes. Poucos vasos comunicantes até do ponto de vista dos fluxos eleitorais. Um polo à direita e um polo à esquerda. Eu não gosto muito de comentar sondagens semanais, mas em todo o caso, se nós olharmos para as últimas sondagens, talvez o mais interessante não é tanto a flutuação e a descida e a subida dos partidos, é que fica uma vez mais demonstrado que, ao contrário do que acontecia no passado, o PSD e o PS não crescem à custa um do outro, mas crescem e baixam à custa da capacidade de mobilizar eleitorado dentro do próprio campo. Repara, o CDS sobe um bocado, o PSD desce, o Bloco de Esquerda desce um bocado, o PS sobe. Ora, isto entronca com a questão do recentramento. É que há aqui um dilema que é difícil de gerir e que depois cria todos os episódios de dificuldades táticas que o Dr. Rui Rio tem desde o dia em que foi eleito. Que é o seguinte, é que, na verdade, há uma discordância estrutural no interior do PSD sobre qual é a posição do partido. E eu devo dizer que não sobrevalorizo a questão dos lugares, da disputa, então isso faz parte da vida e da política. Quer dizer, o problema é que há duas visões sobre o lugar do PSD e duas visões que têm implicações do ponto de vista da afirmação. Porquê? Uma que diz o PSD tem de, em primeiro lugar, fixar o eleitorado mais de direita, e esse eleitorado mais de direita hoje em Portugal existe de forma mais enraizada do que existia no passado, e outro que diz, nós temos de nos recentrar para sermos capazes de voltar a crescer e só depois talvez recuperar o eleitorado mais de direita. De certa forma, se bem interpreto, tem sido a posição de Rui Rio. E eu acho que essa é a única saída, porque no contraste com Passos Coelho dos últimos dias, isto é, Passos Coelho depois de ser Primeiro-Ministro, mostrou uma capacidade assinalável e que eu acho que surpreendeu todos, até no resultado eleitoral das legislativas, de fixar e mobilizar o eleitorado de direita. Mas essa capacidade de fixar e mobilizar o eleitorado de direita era a explicação para o PSD não conseguir crescer para além disso. Agora, como é que nós podemos ter um líder que tem uma estratégia alternativa, que é crescer sem perder o eleitorado direito? E, na verdade, é sempre essa tensão. Rui Rio tem uma resposta que, a meu ver, é boa, que é o seguinte: as determinantes económicas favorecem todas o governo. Se fosse outro governo, favorecia o governo. A economia, a confiança, os indicadores de confiança, então, o emprego, é vital, todas estas determinantes económicas que tendem a ser as que determinam as vitórias eleitorais e o voto favorecem o governo. Só que nós temos sinais um pouco por todo o lado que há outros fatores que começam a influenciar o voto de outra forma. O estilo. Rui Rio, aliás, não se cansa de falar do estilo e de sublinhar como o seu estilo destoa do que é politicamente correto. E até em alguns temas que tem escolhido para a sua afirmação, até menos talvez agora, enquanto líder, e mais no passado, os temas da justiça. Ora, eu aí vejo um outro problema. É que o PSD, pela combinação histórica de pluralidade ideológica interna e plasticidade, é um partido que convive mal com a ideia que a sua afirmação pode ser de certa crítica à lógica política tradicional, às dinâmicas internas, ao fechamento interno dos partidos. De certa forma, um partido com uma implementação muito autárquica no território, os líderes locais têm o perfil que é exatamente contrário àquele que o Rui Rio afirma. Ora, mas essa dicotomia tem sido ótima para o PSD durante os últimos 30 anos. Tem sido quando está no poder. Tem sido quando está no poder. Não, isso, é que lhe aguenta o eleitorado quando não está, Pedro. Mas aí, novamente, o ponto que te chamavas a atenção há pouco, que é o declínio nos grandes centros urbanos. É que o PSD já vive isso. E aí eu discordo muito de uma coisa que é muitas vezes dita e que o Pedro Marcos Lopes disse, e que julgo que o Rio, quando falava há pouco do ajustamento ideológico, também era isso que sugeria. Identificar este ajustamento ideológico como sendo recente. Eu acho que isso não é verdade. Acho que o PSD transformou-se ideologicamente bastante nos últimos anos, e nomeadamente a partir do governo de Durão Barroso. Quer dizer, Durão Barroso... mas perdeu e foi contestada. É um episódio conjuntural nos últimos 15 anos do PSD. Quer dizer, quem foi governo com o PSD desde 2000... Ou seja, na verdade, desde Cavaco Silva, os dois primeiros ministros que o PSD teve, que não conto com o Santana Lopes para este efeito, os dois primeiros ministros que o PSD teve e que foram capazes de mobilizar e vencer eleições são
representantes de uma afirmação muito mais liberal, para simplificar, do que no passado. Quer dizer, isso não começou com Passos Coelho. A viragem à direita do PSD iniciou-se com Durão Barroso. E eu não sei se, do ponto de vista da sociologia do voto e da sociologia eleitoral, se há um eleitorado neste momento que, com uma afirmação que recentra o partido, não tem recursos simbólicos na comunicação social, etc., para minar sempre essa afirmação, mesmo que ela estrategicamente seja a certa para ter viabilidade no longo ou no médio prazo. Doutor Rui Rio, ter comentadores com políticos é uma coisa única. Deixe-me comentar, não é bem a minha função. Entrevista comentada em direto. Está na televisão a dizer este sacana, ao menos aqui pode chamar diretamente o nome. Deixe-me pegar aqui nisto que o Pedro Adão e Silva estava a dizer e juntar-lhe o dado das sondagens, precisamente, que ainda esta semana saiu uma, que demonstra, por um lado, que o PSD não está claramente a conseguir descolar nas sondagens, pelo contrário, aparentemente, e as sondagens têm o valor que têm, aparentemente está a perder eleitorado. Admite que alguma coisa na sua estratégia possa não estar a correr bem e que precise de reafinar a sua estratégia? Muito bem. Deixe-me fazer isto. Se eu fugir, puxo-me outra vez. Eu puxo novamente. Pronto, a sondagem, puxo lá. Que eu não o truque que há, o Dr. Rui quer dizer, ainda bem que me pergunta isso. Depois não responder, é o que eles fazem todas as semanas. E depois digo outra coisa também. Bom, primeiro, as análises não são exatamente iguais, mas são transversalmente muito parecidas e eu concordo plenamente. Há bocado disse, ponto final, parágrafo dentro do PSD, às questões internas. Agora uma análise mais alta, com outra nobreza, digamos assim, e aí acho que é útil do ponto de vista nacional até nós debatermos isto. Primeiro, o Pedro Marcos Lopes não assistiu às minhas sessões de campanha eleitoral, portanto, tem direito a que isto seja da sua autoria. Mas, se tivesse assistido, depois está a dizer o que eu disse. Portanto, relativamente à... Você não me comprometa. Não. Estou a dizer que não assistiu. Os militantes era a porta fechada. Aliás, eu falava e depois nas conversas com os militantes era a porta fechada para eles poderem falar à vontade. E, justamente, quando eu digo é preciso reformar o partido por dentro, não é os estatutos, é a forma de funcionamento dos partidos. E, portanto, os passos que eu estou a dar é nesse sentido. Vou conseguir até outubro de 19 ou janeiro de 20? Não, vou conseguir uma parte se isto correr bem. É impossível correr tudo. Mas quando se fala no Conselho Estratégico Nacional, que erradamente fala em Governo Sombra, não é Governo Sombra nenhum, Conselho Estratégico Nacional é justamente a resposta à análise de que o partido está fechado. Ou seja, eu quero, através de um organismo relativamente informal, porque não está consagrado nos estatutos, chamar pessoas que possam participar na vida política ou partidária porque têm interesse na agricultura, ou porque têm interesse na saúde, ou porque têm interesse na economia, ou porque têm interesse nos negócios estrangeiros, ou porque têm interesse nos assuntos europeus. Ou seja, chamar a atividade partidária em razão destas matérias e não entrar para a conselhia para contar uns votos, pagar umas cotas, tentar ganhar, colocar o amigo, não é? Ou seja, é uma lógica completamente diferente que eu acho que os partidos têm de caminhar para aí. Tenho 4 anos pela minha frente, faço isto de uma dada forma, tenho uma dada possibilidade de o fazer. Só tenho 1 ano e meio e isto é um objetivo, enfim, paralelo, não o principal, apenas paralelo, porque o principal é tentar ganhar as eleições. Mas não deixo de fazer. Portanto, a ver, no quadro da análise que eu faço, dos partidos completamente desertificados, completamente é um exagero, muito desertificados, a resposta que eu estou a dar chama-se Conselho Estratégico Nacional, põe um outro nome. Mas o que é? Agora, para a semana vou ao Porto, à investidura, digamos assim, do Conselho Estratégico Nacional, investidura, entre aspas, porque agora são investidos 50 ou 60 e eu espero que sejam 500 daqui, não é? E, portanto, quem é que é o responsável por na área da economia chamar as pessoas, quem é que é o responsável na área das finanças públicas chamar as pessoas, na área da agricultura chamar as pessoas, está a ver? Pôr as pessoas a participar. Ponto 1. Ponto 2. A perda brutal em termos autárquicos é dramático, porque o primeiro grupo parlamentar a que eu pertencia éramos 130 e tal, agora são 89 e já foram menos. Portanto, oscilações em termos de número de deputados de umas eleições para as outras podem ser relativamente grandes. Não há oscilações absolutamente dramáticas em termos de presenças de Câmara. Vai-se perdendo. E o PSD, desde 2005 até agora, perdeu uma brutalidade de câmaras, particularmente nos tais grandes centros urbanos. 10% ou 11% no Porto, 10% ou 11% em Lisboa, nos 2 maiores concelhos. Eu tive 40
48%. Está a ver? Quer dizer, agora tivemos 10 ou 11, eu, quando a última vez que me candidatei. Portanto, isto é brutal, não é? Nós aqui em Lisboa nunca tivemos tanto, mas tivemos a Câmara, portanto tínhamos de ter, não sei quanto é que... Nunca houve um resultado pior do que este. Não, isso não. Não, mas tivemos 30 e muitos 40, provavelmente. Eu cheguei a ter, como digo, 48, portanto, lá em cima. E, portanto, consciente disto, neste momento também está em curso internamente, isto é mais que o secretário-geral comigo é a definição política, mas internamente, também uma ação junto às distritais das conselhias para começarmos a atender às autárquicas já, às 2021, já, que os meus amigos depois vêm para a comunicação social dizer o homem já perdeu 19, já está virado para as autárquicas para se aguentar. Não é nada disso, não olhem para isto assim, olhem para aquilo que eu estou a dizer, é o que é mesmo, não há entrelinhas aqui. Nós temos de recuperar uma série de autarquias e as próximas eleições autárquicas não é para passar para mais 50% ou mais 60%, porque os outros também não as perdem com a mesma facilidade. Mas não corre o risco de ter razão antes de tempo e não ter tempo para ter razão? Não. Aqui não... Toda a gente corre esse risco, mas aqui não estou a correr esse risco. Ou seja, eu não tenho razão antes de tempo. Os partidos, neste caso o PSD, está muito desertificado. Tenho de chamar a sociedade civil para dentro, tenho a dita sociedade civil, a sociedade, não é civil, não deixa de ser, a sociedade para dentro, e isso é através do criado Conselho Estratégico Nacional, que é um nome, podia dar outro nome, é uma forma de uma militância diferente que depois, no seu órgão de cúpula e com aqueles contributos todos, vai produzir o programa eleitoral, seguramente. Mas isso não tem inovação nenhuma. Sempre houve nos partidos, há sempre um organismo que a dada altura faz o programa. Agora, a forma como chegamos lá é que é diferente. Se eu tivesse mais tempo, e se continuar para lá de 19, terei mais tempo, isto de certeza que funciona, até porque aí depois é diferente, no poder ou na oposição é completamente diferente, e a questão das autárquicas, porque, vá lá, o primeiro ano pode-se olhar menos, mas são 4. Os outros 3 é para olhar, quer dizer, não, é preciso acompanhar, conselho a conselho, o que estão a fazer. Então, quais são nestes últimos 3 meses, o que é que o Presidente da Câmara fez de bom ou de mau? No que é que nós fizemos de bom ou de mau? Nos próximos 3 meses... É mais fácil fazer isso no poder, e isso não se fez no poder, doutor. Sim, mas está bem. Não. E esse foi o grande problema, porque fazer esse caminho na oposição, porque eu e o senhor sabemos que isto está ligado, ou seja, um mau resultado nas legislativas dá logo um mau impacto. Não é bem vice-versa, porque o PSD até tem tido bons resultados nas legislativas. Sim. E depois tem maus resultados nas autárquicas. Também já foi ao contrário. Sim, mas o grande problema é ter um resultado nas legislativas que permita fazer esse caminho. E esse caminho é inevitável, porque se não se fizer agora o partido desfaz. Lá está, eu tenho tempo para ter razão. Isto que eu estou a dizer, deixa-me só dizer isto que eu estou a dizer, eu estou a falar do PSD porque sou presidente do PSD, mas se eu fosse presidente de outro partido qualquer, fazia o mesmo, porque isto é um mal transversal aos partidos todos. Eu tenho de cuidar do meu. Há bocado disse, o PSD é muito fragmentado. O PSD não está fragmentado. O PSD tem ali algumas vozes que têm um ego superior a qualquer militante anónimo que dá a imagem de fragmentado, mas não está assim tão fragmentado. Não escondo que, na análise, há uma evolução ideológica ao longo dos últimos 20 anos, não é? Mais ou menos, que inclina mais para a direita do que para a esquerda. Ou seja, se formos às raízes, Sá Carneiro, Francisco Balsemão, Mota Pinto, Cavaco Silva, obviamente que o partido é genuinamente social-democrata naquilo que se possa ser social-democrata século XX, século XXI, que é diferente do pós-guerra, por exemplo. Pronto, mas adaptado às circunstâncias. Há, efetivamente, um ligeiro deslocamento que inicia, talvez concordo, se inicia talvez com José Manuel Durão Barroso, parte da direção dele, talvez, não é? Mas muito tenue, e depois com a governação por influência da Troika, eu acho que nem tanto por convicção, mas por influência da Troika, aí há claramente um deslocamento. E, portanto, há uma série de pessoas no PSD, ainda minoritárias, mas que talvez, como diz o Pedro Enseu, que talvez estejam ali mais à direita. Pronto. Mas os militantes do PSD, a história do PSD é social-democrata no século XXI. É uma coisa diferente do que era do tempo do Olof Palme, do tempo do Willy Brandt ou do tempo do Helmut Schmidt. Agora, deixa-me puxar as sondagens, nós temos que fechar aqui a primeira parte. E antes da sondagem, deixa-me dizer outra coisa que também vai... E é... Já aprendeu a lição aqui com os 2 Pedros. Não. Já aprendeu rápido. Não, porque acho que, quer dizer, também acho que é importante fazer estes comentários. Claro que sim. Da visão, agora, do partido, mas do partido com outra, como digo, com outra nobreza. O que é que estamos aqui a fazer e não tanto agora também a fazer uma apreciação a quem está contra ou a favor, não sei.
Portanto, essa coisa não está fragmentada, tem ali aqueles nichos. Agora, onde é que o PSD, tem problema em dizer isto, porque ainda não entendeu da minha ação, onde é que o PSD pode ganhar as eleições? Mas a questão é puramente racional. O PSD não vai ganhar as eleições crescendo à direita. Não vai, porque ali não há para onde crescer. Que isto é quase matemático. E se o PSD fizer o deslocamento ao centro e às suas raízes sociais-democratas e perder lá na direita 1 ponto ou 2, deixe lá perder 1 ponto ou 2, que não se perde nada. Se o CDS tiver mais 1 ponto ou 2, eu até fico muito contente. Não há problema nenhum. Onde se tem de ir é ao centro. O que é o centro? Bom, podemos dizer é a ala mais à direita do Partido Socialista, descontente com a geringonça, não sei o quê. Pode ser por aí. Também. Não. Não é aí o grande. O grande chama-se abstenção. Ou seja, a abstenção é de centro, não é de esquerda nem é de direita. É gente moderada, gente sensata, que tende a votar nestes valores de mais ao centro, nem tanto de um lado. E essas pessoas estão descontentes com a política. E, portanto, onde é que se pode, efetivamente, conseguir a simpatia desse eleitorado? É na diferença. Mas o que é a diferença, ao contrário do que nos jornais, na comunicação social, muitas vezes, as propostas. Mas acham que alguém, se eu agora disser, votem lá que eu deixo o IRS 1%, ou deixo o IVA 1%, ou não sei o quê, proposta inteligentíssima e não sei o quê, mas alguém vota numa coisa dessas? Com certeza que tem de haver propostas, vai haver propostas e coisas cimentadas, mas o que está acima de tudo aqui, e aqui foi dito, não sei, penso que foi por Pedro, há aqui a questão do estilo no bom sentido da palavra, ou há aqui uma diferença que permita às pessoas terem uma esperança de que vai mudar, não é? Tudo aquilo que é o enquistamento próprio de um certo desgaste do regime e que as coisas podem mudar, das relações de poder, e as pessoas têm alguma esperança, podem até conseguir verbalizar o que estão a pensar, mas está lá dentro. E aí há uma diferença real. A diferença que normalmente dizem é o PS vai propor não sei o quê, eu proponho qualquer coisa ligeiramente diferente e com cuidado, porque senão depois chego lá não consigo fazer aquilo que proponho, não é? Portanto, a grande diferença, a grande aposta é na captação daquilo que tem sido a abstenção, que são as pessoas que estão desiludidas com isto tudo. Essas pessoas, agora vou-lhe passar para as sondagens, essas pessoas não respondem à sondagem. E, de uma forma afirmativa, o que é que eu lhe quero dizer? Se alguém estiver a fazer um trajeto de credibilização e de um estilo diferente, e eu faço, não é porque taticamente dá jeito. Eu, quando muito junto útil ao agradável, eu faço porque é a minha convicção, é a minha maneira de ser. E eu só sei ser como sou e sempre foi sempre assim. Dá-se o caso de eu achar que o útil é igual ao agradável. Ou seja, o agradável de ser como sou também é útil para aquilo que se pretende. Mas não é tático. É porque é assim que eu sou. E se tiver que ficar sozinho em qualquer coisa, fico sozinho. Fico de pé sempre. Fico sempre de pé. Mas fico sozinho, não tem problema nenhum com as minhas convicções. Nunca tive na vida desde pequenino. E, portanto, se alguém estiver a fazer essa evolução e lhe ligar uma empresa de sondagens, não vai dizer ao fim de um mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não vai dizer não, voto, eu nunca votei, mas agora vou votar naquele, aquele é o melhor. Não, se vier a votar naquele, é um processo lento e, acima de tudo, não é para decisão para sondagem, é decisão para o voto. No momento de votar, e pouco antes de votar, é que vai, agora tenho um problema pela frente, tenho de votar. Em quem é que eu voto? E aí é que pode, aquilo que ainda não realizou, mas já lá está no subconsciente, traduzir, efetivamente, um voto diferente. Portanto, as sondagens, bem feitas, mal feitas, ou encomendadas, que as há também, e muitas, valem muito pouco. Não estou a dizer que não valem nada, valem muito pouco. Se me disser assim, vamos fazer uma sondagem bem feita, muito, muito bem feita, e vamos comparar 1 de agosto ou 1 de setembro. O PST sobe ou 10, tem de descer, valha-me Deus. A sondagem pode estar bem feita ou mal feita, tem de ser. Pois então, ao fim, de 1 de agosto a 1 de setembro, não tive de férias um mês, mas no ecrã, tive de férias. Tirou férias dos ecrãs. Então como é que eu... Tem de levar os ecrãs para as férias. Há quem o faça. Se comparar 1 de junho, por exemplo, a 31 de julho, e dá uma subida do Partido Socialista, é impossível. É impossível o Partido Socialista ter subido até 31 de julho. Impossível. Não vale a pena estar com coisa. Era impossível o PSD não ter descido durante o mês de agosto. Isto para mim é claro. Uma coisa do estilo. Deixo, mas é na segunda parte do programa, porque esta primeira parte... Portanto, a ver a resposta às sondagens. Vai ficar por aqui. Já está respondido às sondagens. A primeira parte deste Bloco Central fica por aqui. A segunda parte pode ser acompanhada no podcast do Bloco Central. Aqui na antena da TSF, nós regressamos daqui a uma semana.
Vamos então a esta segunda parte do programa para pegar nesta questão do estilo. Porque eu chamei a atenção um pouco em passant, que estou mesmo convencido disto, ou seja, que há hoje uma capacidade de compensar no voto as determinantes económicas com diferenças de estilo e com outros temas. São as duas coisas. Temos exemplos aí pela Europa toda e pelo mundo ocidental todo de vitórias eleitorais contra as determinantes económicas. Desde logo a eleição de Trump nos Estados Unidos, por exemplo. Ou o resultado magro do Partido Conservador no Reino Unido com a economia a favor. E, portanto, eu valorizo esta questão do estilo e acho que há mesmo um eleitorado disponível para algum tipo de ruptura. Tenho algum ceticismo em relação ao voto escondido nas sondagens, quer dizer, apesar de tudo, acho que... Sim, mas se eu percebi, mas tenho algum ceticismo, mas percebo que essa margem para ganhar está na abstenção, isto é, na capacidade de mobilizar eleitorado menos mobilizado. Qual é a minha questão desse ponto de vista? É que os temas que são mobilizadores para esse eleitorado desafeto ao regime são os temas do próprio sistema político e partidário, a corrupção ligada aos partidos, o fechamento dos partidos, a reprodução do poder interno nos partidos, todos esses temas que são, esse eleitorado é sensível, são os temas do regresso ao Estado-nação e a nostalgia da perda de soberania, e aí a aliança de Santana Lopes identifica esse tema, o problema é o protagonista, e um outro tema que me parece muito importante, que são os temas da justiça. Ou seja, a justiça enquanto poder capaz de contrabalançar o fechamento e a reprodução e a corrupção no poder político. Ora, sobre essa matéria, Rui Rio tem tido uma posição que é diferente da expectativa desse eleitorado, ou seja, porque, para falar claramente, a posição que Rui Rio tem ao longo dos anos sobre o funcionamento da justiça é muito pouco popular. Ora, provavelmente uma afirmação mais alinhada com o papel crescente da justiça e do Ministério Público e das magistraturas é uma posição que podia ajudar à mobilização desse eleitorado. Ora, aí, por exemplo, há uma contradição entre a capacidade de falar para esse eleitorado, que tem essa expectativa e que tem uma valoração muito positiva do papel das magistraturas, e aquilo que o Rui Rio tem dito ao longo dos tempos sobre as magistraturas. Não é verdade que os estudos de opinião dizem que o desempenho das magistraturas... Confiança nos profissionais, mas em todo o caso... Quer dizer, mas está bem, mas isso é... Não, mas eu percebi... Isso não é ventilado pelo eleitorado mais desafeto ao regime. Se ventilar o eleitorado mais desafeto ao regime e descontente com o estado das coisas... Eu percebi o teu por aquele eleitorado que acha que as instituições da justiça são aquelas que, de certa forma, podem revigorar ou regenerar o regime, aí eu imagino que haja uma grande convergência e o discurso de Rui Rio, quer dizer, não é de agora, não é do último, talvez até seja menos do último ano, mas nos últimos 20... Sim, a justiça... Dá-me licença, eu acho que isto entrou em dois dos temas que eu acho que são essenciais para esta liderança do PSD. Há outros menos relevantes, mas que doem mais, que é a questão, enfim, da campanha permanente, mas já falamos desse. Mas, enquanto eu entendo muito bem o que o Dr. Rui Rio disse em relação aos abstencionistas e das pessoas fora do sistema, eu tendo a concordar com o Pedro, mas o meu medo é o segundo. É que é fácil, eu espero que isso não aconteça, Dr. Rui Rio, desde já lhe digo, é fácil cair neste discurso antissistema, num discurso antipartidos, num discurso justiceiro, já lá vou, não em relação à justiça, num período eleitoral, num período de campanha eleitoral. Porque todas as pulsões do que o senhor vai ser, todas as pressões do que o senhor vai ser alvo vão ser nesse sentido. Porque o que o senhor diz, eu percebo. Ou seja, é preciso ir buscar estes descontentes com um discurso que diga vamos mudar as coisas, o sistema não está bom, a justiça não está boa. É muito fácil, mas na altura da campanha, toda a pulsão, toda a tendência vai ser para ter esse discurso populista.
Eu, a última coisa que queria no PSD, no PS ou em qualquer dos partidos do sistema é que isso viesse. E eu tenho esse receio. Tenho esse receio até que se construa esse discurso em cima do seu discurso sem ser o seu. Percebe? Aí é que pode ter receio. Percebe? Não, espero. Eu também. Claro. Não sei o que o senhor vai fazer. Claro. A segunda coisa o segundo aspecto tem a ver com o seguinte. É a minha falta de certeza, o meu desconhecimento, se este discurso, que é preciso mudar as coisas, este discurso para o abstencionismo, digamos assim, é a melhor forma de chegar a esse eleitorado é a estratégia, ou digamos melhor, a tática de Rui Rio em relação aos acontecimentos políticos pequenos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu gosto, mas se calhar também já por ser velho, que... Também não és assim tão velho. Está bem. Que eu não gosto do estilo político. Acho que isso não é bom para a democracia. Não é de não só gostar. Não gosto e não é bom para a democracia o ir a todas de um líder partidário. Não gosto. Acho que faz mal. Acho que destrói até a própria imagem desse líder. Quer dizer, cai um prédio não sei o quê e lá vai o líder falar. Não é isso que deve ser. Eu prefiro que se faça notícias para o Jornal das 8 do que para os jornais toda a hora das capas. O meu problema é que eu não sei se esse estilo enquadra bem nesta questão de ir buscar esses abstencionistas, que são pessoas que já estão habituadas a que se reaja a esses pequenos acontecimentos e criam epifenómenos sobre isso. Mas isso é a minha dúvida, quer dizer, e que nós saberemos nas eleições legislativas, porque há outro diapasão que o Dr. Rui Rio aqui lançou. Quer dizer, há aqui uma questão. Se é a busca dos abstencionistas, vamos lá ver quantos abstencionistas o Dr. Rui Rio vai buscar. Mas atenção, até porque é onde os outros partidos também querem ir buscar, não é? Eu não faço um discurso para os abstencionistas. Eu faço o meu discurso. Agora, aquilo que é o meu discurso, eu estou convencido que tem capacidade para mobilizar abstencionistas. Claro, ou seja, o discurso que eu faço hoje é o mesmo que eu fazia há 3, há 4, há 5, há 6 anos atrás. Eu não mudei. Agora, eu acho que esta postura e um partido desta forma tem essa capacidade. Por isso me candidatei ao PSD. Senão eu teria dito às pessoas que me pediam para candidatar, nem pensar, eu não tenho hipótese nenhuma depois na sociedade. Acho que tenho, não é? Porque se eu dissesse agora tens de moldar o teu discurso, não moldo o meu discurso, moldo pontualmente, não mas posso isso é verdade moldar que avisou desde o primeiro momento. Deixe-me recentrar, eu vou ao encontro daquilo que acho que vai falar e recentrar no PSD, que isso é a sua missão, não é a minha, mas recentrar na questão da justiça que o Pedro Adão e Silva falava e o Pedro Marcos Lopes também por lá passou. Sobretudo porque estamos numa fase, do ponto de vista da atualidade, e agora não lhe estou a pedir para ir a todas, mas estou-lhe a pedir que, exatamente tendo em conta o histórico e tudo o que o senhor já disse no passado, até mesmo antes de ser líder do PSD, sobre o estado da justiça em Portugal, nós estamos neste momento prestes a perceber se o Governo vai ou não vai reconduzir a atual Procuradora-Geral da República, com leituras políticas para um lado e para o outro. E com, dentro do seu próprio partido, vários militantes a pedirem que o senhor se pronuncie sobre essa matéria. Porquê que o senhor criou um tabu, como já alguém lhe chamou, em torno desse assunto? Diziam que tinha feito mal porque não tinha pronunciado. Tenho consciência disso, não é? Porquê criou um tabu em torno deste assunto? Não criei tabu nenhum. Deixe-me dizer, relativamente à justiça. Relativamente à justiça, que é um aspecto que eu considero absolutamente nuclear para o regime, das coisas que funcionam pior no regime e que o regime não é regime se a justiça não funcionar bem. Portanto, eu acho que é talvez a reforma mais importante que Portugal tem de fazer. Ora bom, se é a reforma mais importante que Portugal tem de fazer, se é esta a minha visão, e se eu vim para um cargo como este, eu tenho a obrigação de pôr justamente aquilo que entendo que é bom para Portugal em primeiro lugar. Muito antes do interesse do PSD, e então o meu ainda menos. Portanto, a minha motivação, uma das minhas motivações ao vir para este cargo, é conseguir dar a Portugal o que este cargo pode permitir que seja dado, conseguir concretizar isso no mandato. Só há reforma da justiça em Portugal no dia, ou só poderá haver no dia em que o líder da oposição quiser. Não há reforma nenhuma da justiça em Portugal se o líder da oposição não quiser. Se quiser, poderá haver ou não. Bom, porquê? Porque termos um primeiro-ministro
que quer reformar a justiça deve ser relativamente simples. Qualquer primeiro-ministro quer fazer qualquer coisa, como é lógico. Ter um Presidente da República também é relativamente simples. Ter um líder da oposição que está disponível para fazer isso, correndo o risco de dar louros e popularidade ao primeiro-ministro à sua própria custa, é raro. Agora, eu, não só neste particular, mas particularmente neste particular, dada a importância para Portugal, eu estou disponível justamente para contribuir com a importância do cargo que exerço hoje, para contribuir para que isso seja possível. Para isso ser assim, eu tenho de ter a seriedade e a habilidade necessária para não andar com o tema na praça pública, de forma a que isso inviabilize um entendimento entre os partidos para este efeito. Porque só há reforma com um entendimento entre os partidos. Posso ganhar as eleições com uma super-maioria absoluta sozinho? Não faço. Não faço. Preciso do líder da oposição, se eu for o primeiro-ministro. E vice-versa. E preciso também dos outros líderes, como é evidente, mas o da oposição aqui é nuclear. E, portanto, se eu coloco Portugal em primeiro lugar, se no quadro de colocar Portugal em primeiro lugar, a reforma da justiça para mim é vital, se acho que só é possível com a participação do líder da oposição, é a minha obrigação. O que depois acontece em termos eleitorais para este efeito, eu tenho de gerir o melhor que sei e posso, mas o objetivo chama-se o país. Não tenha dúvida. Portanto, e quem me conhece sabe que é assim. Se António Costa nunca devia ter votado nele, porque isto não é para ser primeiro Portugal, a gente tem de contar os votos e não sei o quê. Se António Costa estiver disponível para fazer uma reforma da justiça, o senhor senta-se com ele à mesa para o fazer. Não sendo com António Costa, sendo com todos. É com todos. Uma figura de estilo. Com todos, porque é uma questão de regime. Com todos. Com todos. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a fazer no PSD, a partir do Conselho Estratégico Nacional na Justiça, com a minha participação, é um trabalho enorme. São horas e horas e horas de trabalho para desenhar aquilo que pode ser a reforma da justiça. Porque todos nós falamos na reforma da justiça, não está a pensar na sua coisa ou não pensar em nada. Não. Quase ali sistematizado, não é quase ali sistematizado o que é que pode configurar. E é isso que estamos a fazer. Agora, não me peçam, porque isso não é correto, não é sério sequer, para quem tem alguma experiência, que eu comece a avançar com o tema para cima da mesa, porque isso significa que eu quero que os outros venham a reboque de mim para eu ficar com os louros e os outros não vêm e bem. Portanto, eu tenho de tratar isto, se quero que isto seja bom para Portugal e se faça, tenho de tratar isto com um especial cuidado. E é esse especial cuidado que, naturalmente, eu tenho a entender. Imagine que eu quero reformar e também quero o sistema político, que não é possível até outubro de 19. Para dar um exemplo que posso dar. Eu faço uma conferência de imprensa na sede nacional e digo assim... Eu pergunto aos outros, ao PS, que é o principal adversário, se está disponível para fazer uma reforma em que os portugueses... Estou a dizer que não quero nada, não é? Estou a produzir ali uma notícia para a televisão desse dia, para os jornais do dia seguinte, para meia dúzia de comentários. Eu não quero nada, porque depois, neste caso, o Partido Socialista está maluco, quer dizer... E o contrário também é verdade. E aquilo que normalmente se faz é isto. Eu posso fazer isso um bocadinho, neste caso pontual ou noutro. Não em questões de regime, em questões de forma. Porque naquilo em que Portugal só consegue ter com todos, eu tenho que fazer com todos. Porque senão Portugal não tem. E, portanto, é preciso ter esta seriedade e ter esta forma de atuar. Bom, esta forma de atuar, para muitos do politicamente correto, é um desastre. Seja para as sondagens, seja para isto, seja para aquilo. O que é que eu acho? Primeiro, só sei esta forma de atuar. Mas, por acaso, também acho que não é assim tão mal, porque isto há de ser compreendido pelas pessoas aquilo que eu pretendo. Relativamente à Procuradora... Até tenho um passado que responde um pouco por esta coerência. Não nasci ontem, não é? Isso de incoerência também não me ocorre que alguém... Não sei, porque outra forma de ter de fazer é a segurança social e se eu tivesse nascido agora não sei como é que era. Incoerente, lá chegasse. Ninguém lhe chamou até hoje. Procuradora-Geral da República deve ou não deve continuar, ou melhor... Posso até começar pela questão jurídica. Que entendimento é que faz daquilo que está na lei? Mandato único? Não vou. Isto agora é um tema de ordem estrutural, mas de ordem conjuntural. Está quase a estar em cima da mesa. Quem é responsável por colocar o problema em cima da mesa é o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Vai lá, mais o Primeiro-Ministro, mas também o Presidente da República. Enquanto eles não colocarem o problema em cima da mesa, eu não coloco o problema em cima da mesa. E muito menos eu faço uma coisa que tenho visto a ser feita, que é partidarizar uma nomeação
que deve ser tudo menos partidarizada. Não quero nenhum procurador ou procuradora, não interessa, mais afeto ao PSD, ou ao PS, ou ao CDS, ou ao PC, ou seja o que for. É logo errado isso. E, portanto, a partidarização deste tema, eu acho errado. Isto tem de ser feito com elevação e com sentido de Estado. Portanto, não vou colaborar. Enquanto quem de direito não colocar o problema em cima da mesa, eu não vou colaborar para que se diga que o partido A quer A, o partido B quer C, o partido D quer não sei o quê, porque isso é colocar no domínio partidário uma coisa que não deve ser do domínio partidário. Devemos ter todos a elevação para que não seja do domínio partidário. Mas na questão meramente jurídica, não nos pode dizer pelo menos que interpretação é que faz da lei? Se eu disser a interpretação que faço da lei, já lhe estou a dar quase 50% daquilo que pode ser a posição do PS. Eu prefiro não dar neste momento, mas poderei dar quando o problema for colocado em cima da mesa. Quando o Primeiro-Ministro chamar o PSD a pronunciar-se sobre o assunto? Ou quando o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República, se quiser ouvir a oposição, ou o Primeiro-Ministro... E para já ainda não tem nenhum convite na sua agenda para isso? Não, para já não tenho. Ainda é cedo. Prometo-lhe que não é nenhuma... Mas não se fala de outra coisa, quer dizer... mas para um líder partidário não, eu devo dizer, permites-me dizer qualquer coisa sobre isto? Eu acho que há uma avaliação positiva na sociedade portuguesa sobre o papel desta Procuradora em concreto. Isso prende-se, aliás, com o tema que falávamos há pouco, com a ideia de que com esta Procuradora os poderosos foram investigados, enfrentados e acusados. E eu devo dizer... Acusados aqui ainda não. Alguns já. Não, alguns já. Alguns já estão acusados. Já estão acusados. Bom... Haverá outros por investigar e outros ainda por acusar. Mas pensa neste. E eu não desvalorizo o impacto que isso tem, aliás, de recuperação da confiança dos portugueses nas instituições e no sistema de justiça. Não desvalorizo nada e acho que isso é positivo, porque um sentimento de impunidade que existia, de certa forma, diminuiu. Mas acho que o clamor, e eu até diria, não é um clamor partidário, é um clamor político em torno da recondução desta Procuradora em concreto, é o pior serviço que se pode prestar, quer ao Ministério Público, quer a esta Procuradora em concreto. Quer dizer, eu, se fosse a Procuradora Joana Marques Vidal, que tem declarações, aliás, no sentido do entendimento que o mandato deve ser único, mas mesmo que agora tenha a ambição legítima e até pode fazer uma interpretação sobre a importância de alguma estabilização desta fase do Ministério Público, não digo o contrário, mas para a Procuradora Joana Marques Vidal, a pior coisa que pode acontecer é esta campanha em curso, que é um clamor politizado em torno da sua recondução. E muito mal vai o Ministério Público e a Procuradora-Geral, no caso, a expressão no feminino, se a ação do Ministério Público depende de quem circunstancialmente ocupa o mandato. Quer dizer, isto é um péssimo sinal quando as instituições portuguesas dependem de pessoas em particular. Finalmente, resta a questão de princípio. Quer dizer, há uma prática de não recondução. A Constituição, naquilo, eu não sou jurista, nem sequer, não sou constitucionalista, quanto mais jurista, mas, quer dizer, consigo ler, e acho que tudo vai no sentido de não estar plasmado o mandato único, mas o bom princípio é o mandato único. E eu não vejo por que razão esse debate não possa ocorrer, mesmo que haja recondução de Joana Marques Vidal. Deixa-me pedir-te a análise ao próprio Rui Rio, não precisamos de fazer de conta que ele não está cá. Tendo em conta o que é o histórico da avaliação que o Rui Rio fez ao longo dos últimos anos, da atuação do próprio Ministério Público, incluindo quando foi confrontado com essa questão durante as internas do PSD. Eu estava a comentar essa em que o Rui Rio criticou de alguma forma a atuação do Ministério Público. Lembro perfeitamente, estava a comentar esse debate na RTP e disse imediatamente o seguinte, que acho que era uma posição muito impopular e muito corajosa, porque nós podemos fazer um discurso sobre esta Procuradora-Geral, sobre estes processos, estes megaprocessos e aquilo que simbolizam e significam, mas não devemos, por isso, suspender uma avaliação muito crítica, eu sublinho muito, muito crítica, de um conjunto de procedimentos que o Ministério Público repete, que diminuem a sua própria capacidade e a sua própria legitimidade, mesmo que aumentem a sua popularidade, mas a legitimidade fica ferida. Quer dizer, a violação sistemática do segredo de justiça, a ligeireza com que são tratados alguns direitos dos arguídos, eu não convivo bem com isso.
E, portanto, não é a popularidade de alguns megaprocessos e de algumas pessoas que são investigadas, que são acusadas... Que apaga tudo o resto. Que apaga ou contrabalança, não. Devemos ser de uma exigência sem quartel em relação a um conjunto de princípios processuais que são mesmo fundamentais, que são mesmo os alicerces no regime liberal e democrático. E, portanto, Rui Rio não se tem cansado de o dizer, eu isso acompanho integralmente. Eu não me vou alargar muito, porque eu faço parte... Eu faço parte daquela turba que já durante os últimos 15 dias não tem feito outra coisa que não falar da recondução da Procuradoria-Geral da República. Eu acho que o que se está a passar é de uma gravidade sem fim. Eu digo já o que disse, já escrevi, já disse não sei quantos fora, que sou contra a recondução da doutora Joana Marques Vidal. Eu não sou contra a recondução da doutora Joana Marques Vidal. Eu sou contra a recondução do Procurador-Geral da República por mais um mandato. Seja quem for. Seja quem for. São aliás, de 12 anos, desrespeito. Bem, para já era um mandato de 12 anos, coisa que nem o Presidente da República tem, sendo eleito. Mas isso... Mas o próprio Presidente da República, que já agora, desculpa o parênteses, que tem dito e redito que é favorável a um mandato presidencial mais longo sem eleição. Exatamente. Bom, mas a minha questão central, aí eu não me vou alargar muito, porque já o disse, quer dizer, eu acho que esta discussão é a pior forma de encarar a justiça. Eu, ao ver colunistas, ao ver comentadores relevantes, com espaços únicos na RTP, nas televisões, peço desculpa, durante uma hora, a fazer, na minha opinião, discursos que são perigosos, desrespeitadores da instituição, porque uma pessoa dizer que esta procuradora tem que continuar porque conseguiu atacar os poderosos e porque a justiça agora funciona melhor, é a melhor maneira de dizer a instituição só funciona se tiver uma pessoa, que é o contrário do significado da palavra instituição. É algo que funciona independentemente dos seus autores. Eu acho que isto é uma discussão terrível. Estamos a cair na história. Começar esta discussão é dizer assim, bom, agora vamos ter um que é contra o PS e a seguir vamos ter outro que é a favor do PSD. Nada pode ser pior em relação neste processo. Portanto, nem me vou alargar mais. Quanto ao discurso da justiça, o Dr. Rui Rio anda na política há muito tempo, foi Presidente da Câmara. Eu, desde que tenho, faço estas coisas, digo que o problema central, o maior problema do nosso sistema, não é a situação dos partidos, é grave, não é isto, não é aquilo, é a justiça. A justiça é um problema estrutural e gravíssimo dentro da nossa sociedade. E o Ministério Público é um problema ainda maior, é um grande problema dentro da justiça. O que se tem passado nos processos, quer dizer, porque nós agora, é só um segundo, nós agora, com estas investigações, com estas acusações, desatamos a achar que está tudo bem porque finalmente ataca. Não está. Não está, mas não está de todo. Porque nós vemos de falta de respeito por direitos básicos das pessoas, praticados pelo Ministério Público. Vemos juízes que deveriam ter uma função e que têm outra, que é o caso dos juízes de instrução, que subitamente também são uns anexos do Ministério Público, é algo absolutamente extraordinário, quer dizer, e não há um professor de Direito que o diga claramente. E temos outros funcionamentos, temos a questão da lentidão, que continua, mas o que me preocupa, sobretudo, é do funcionamento em relação aos direitos, às liberdades e das garantias das pessoas. E da opacidade com que o sistema funciona. E que funciona de uma maneira... No regime democrático. Portanto, isso é um discurso que eu tenho há muito tempo, fico contente que um líder partidário tenha. Agora lá está. Ainda bem que o tem e ainda bem que assume que isto, Dr. Rui Rio, não dá popularidade a ninguém. Dr. Rui Rio, nós estamos mesmo a queimar o nosso tempo, mas não só porque lhe queria dar a última palavra, mas também porque acabámos por falar muito pouco daquilo que seria, enfim, falámos daquilo que é a sua estratégia, portanto, tipicamente estamos a falar da oposição ao governo, mas no discurso que fez no Algarve, disse que acreditava que no próximo ano as pessoas iam ganhando consciência de que o país não estava tão bem quanto o Partido Socialista o pintava. Isto não é um bocadinho seguir aquela velha máxima de que as eleições não se ganham, perdem-se?
Sim, mas eu tenho dito que fundamentalmente a questão é essa mesmo. As eleições normalmente perdem-se, não se ganham. O que é que vamos dizer? Quem está no poder, seja numa Câmara Municipal, seja inclusive no Governo, tem uma probabilidade de ganhar muito superior àquele que está na oposição e quer entrar. Isto é absolutamente factual. Eu já estive no poder muitos anos e sei o controle que se pode ter, não é? Imagina, numa Câmara eles vão dizendo isto está mal porque está preto, porque está preto, porque está preto, eu vou pintando de branco, nem tenho que responder. Depois a dada altura já está preto, não sei, ficou branco, não é? A seguir dizem, está amarelo, e eu começo a pintar de verde, amarelo. E porque nem é preciso falar, vai andando e vão ficando, pronto. E, portanto, se olhar para do 25 de Abril até aqui, só há 2 primeiros ministros que no exercício das funções perderam eleições. É o Pedro Santana Lopes, mas é um caso completamente atípico, não é? Nem tinha sido eleito, tinha o Presidente da República de certa forma contra, pronto. E o José Sócrates que perde com o Pedro Passos Coelho quando tinha entregue isto aos credores, ou pelo menos à Troika, portanto, que se transformou em credor. Portanto, são 2 coisas atípicas. E, portanto, o que é preciso? Tendo consciência disto, é preciso encontrar uma forma alternativa àquilo que é o normal. E o normal é andar a cacarejar permanentemente contra o Governo. O Governo vai não sei o quê, discordo. Nem que concorde, tenho que dizer que discordo, para buscar a diferença. A última coisa que eu faço é diferença nenhuma, fica igual a todos os demais. Portanto, aquilo que efetivamente se tem de fazer é encontrar uma forma de mostrar às pessoas que quem lá está merece perder. E, portanto, se os dados económicos, do ponto de vista do curto prazo, são favoráveis ao Governo, que não do longo prazo, porque a estratégia económica está errada, e eu tenho dito isso, mas tenho consciência que para as eleições de 2019 o efeito de estar a fazer esse esclarecimento não é muito grande. O crescimento com base no consumo, em vez de ser feito com base no investimento, é do mais errado que há, a degradação da balança de pagamentos que estamos a assistir, etc. E que tem de ser assim, desde que o crescimento seja pelo consumo, porque não acompanhou a produção e essa depois reflete nas exportações também, não é? Portanto, isto vai produzir resultados negativos à frente. Até outubro, admito que não. Agora, a austeridade que o Governo diz que não existe. Existe no Serviço Nacional de Saúde, existe, por exemplo, na CP, existe na nossa vida cotidiana, nos meios que a PSP, ou a GNR, ou a PJ, ou que possam ter à sua disposição. Mas já existia antes. Está bem, com certeza. A degradação dos serviços públicos não resulta apenas destes 3 anos. Mas antes estávamos em austeridade e agora não estamos. E antes da austeridade ou seja, não estávamos em austeridade. Vamos lá ver uma coisa. Não quero fazer demagogia e dizer que todos estes problemas do Serviço Nacional de Saúde e da CP, por exemplo, nasceram no fim de 2015. Claro que isto, obviamente, vem de trás e o tempo da Troika até será dos menos graves, porque pela natureza das coisas não havia mesmo meios para. Agora, este Governo, durante estes 3 anos, nada fez, bem pelo contrário, para melhorar esta situação. Deixou perpetuar aquilo que já vinha de trás com problemas. E, portanto, as pessoas aqui entendem que o discurso que está tudo bem, apesar do emprego subir, e também aí é preciso analisar que tipo de emprego e como é que... Mas isso agora não temos tem componentes de ordem técnica mais apuradas, mas o que é que eu lhe quero dizer? O que eu queria dizer é que as pessoas vão lentamente entendendo, através da degradação dos serviços públicos, que uma coisa é o discurso e os indicadores económicos e outra é, em paralelo, a degradação que nós vamos assistindo na nossa vida do cotidiano, naquilo que são os serviços públicos, seja nos transportes, seja na área social, seja onde for. E o senhor teme um orçamento do Estado para o próximo ano eleitoralista? Até certo ponto, ou seja... Teme isso? Até certo ponto, porque... o facto do Ministro das Finanças ser o líder do Eurogrupo é, de certa forma, um PPR que nós temos aqui, de que ele não tem muita margem porque senão perde o pé em Bruxelas e perde o pé relativamente a um lugar com algum relevo que ele desempenha. Por outro lado, do lado do Bloco de Esquerda, do PCP e dentro do próprio Partido Socialista, vão procurar empurrar o Governo para tomar medidas mais populares. O que é que, portanto, eu acho? É que no curto espaço de manobra que o Governo tem, vai tender aí para o eleitoralismo. Mas espero eu só no curto espaço de manobra que tem e não para lá disso. E o que é que me leva a pensar assim é que o Ministro das Finanças tem essa responsabilidade perante Bruxelas e vai ter mesmo de resistir a esses ímpetos. Agora, na margem que possa haver, vai ser canalizado
para coisas de curto prazo e de efeito imediato e não aspectos de ordem estrutural. Doutor Rui Rio, Mário Centeno dava um bom Ministro das Finanças para um governo do PSD? Essa pergunta é difícil de responder. Tá, pronto. Vamos lá ver. Mas o facto de não responder já é uma resposta. O Ministro das Finanças na vertente técnica, depois há todo o envolvimento político de um governo que seria completamente diferente. Agora, eu não posso discordar de que o orçamento tem de ser equilibrado, que as finanças públicas têm de ser rigorosas, etc. E depois a forma como se faz, enfim, mas esses princípios não. Seja na economia, seja nas finanças públicas, seja na justiça, eu posso, por força do lugar que tenho agora, ter de me conter no momento em que digo as coisas. Aí também as coisas têm de ser assim. Agora, tem para trás na minha vida, não é? Em 10 anos deputado, 12 anos Presidente de Câmara e depois na minha vida profissional, que ao todo soma fora da política 14 anos, não é? Portanto tenho 14 de vida profissional, para trás tem a vida académica, 14 de vida profissional, 10 de Parlamento e 12 de Câmara Municipal e agora uns meses de PSD. Tudo aquilo que eu disse para trás podem ir ver, está válido. Muito bem. Pronto. E portanto é só ver agora em consequência do que eu disse. Era o que eu pensava e é o que eu penso, com pequenos ajustamentos à realidade, naturalmente. Dr. Rui Rio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por ter participado neste primeiro bloco central da nova temporada de 2018-2019. Fica convidado para voltar quando quiser. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, nós voltamos a ver-nos na próxima semana. Quanto ao bloco central desta semana, fica por aqui. Já sabe, se quiser voltar a ouvir é só ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF Bloco Central. Até para a semana.